Olá pessoal, espero que todos estejam bem. Essa é a aula 3 de uma sequência de aulas de matemática do primeiro ano do ensino médio. É a parte 2 que trata dos conjuntos numéricos. Agora iremos falar sobre os irracionais, os reais e os intervalos reais, da reta real. Vamos começar então, pessoal. O que é o conjunto I, conjunto dos números racionais? São todos os números que não admitem representação decimal e nem periódica. Na aula anterior, vimos que os números racionais, representados pela letra Q, são todos os números que podem ser escritos na forma de fração. Quando a gente divide o numerador desse número pelo denominador, o resultado ou vai ser um número decimal exato ou uma dízima periódica. Então, números que têm uma expansão decimal infinita e não periódica serão chamados de números irracionais e não racionais, ok? Porque eles não poderão ser escritos na forma de fração. Exemplo, o π. O π é igual a 3,14, 15, 92, 65 reticências. Vejam que a expansão decimal dele é infinita e não periódica. É claro que eu só posso afirmar isso porque os matemáticos já provaram isso. E não sei, a última vez que eu li, eles utilizaram um computador atualmente, né, claro, nos dias de hoje, e já calcularam um π com um número de casas decimais por volta de 1,2 trilhão de casas, trilhões de casas, ok? É muita casa, né, gente? É o dinheiro que o governo brasileiro, né, nessa época da quarentena, emprestou para os bancos. Enfim, é só uma curiosidade do momento. Gente, é tenso essa época, mas vamos lá. Raiz de 3, aliás, raiz de 2. Qual é a expansão decimal de raiz de 2? 1,4, 142, 1, 3, 5, 6, 2, 3. É claro que tá anotado esses valores para mim, né, gente? Eu não gravo esse tipo de coisa. Raiz de 3 é 1,7, 3, 2, 0, 5, 0, 8. Pessoal, para relembrar ou para ver pela primeira vez, para quem não viu ainda, existiu um momento até um certo momento da matemática, os matemáticos e os geômetras acreditavam que os números racionais eram suficientes para expressar qualquer medida. Mas existia uma escola chamada Escola de Pitágoras, a Escola Pitagórica, e os pitagóricos mostraram que existem segmentos de reta que não representam números racionais. Eles utilizavam um quadrado de lado 1, por exemplo, e determinaram essa medida aqui, d. Esse d aqui ao quadrado é igual a 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado pelo teorema de Pitágoras. d ao quadrado igual a 1 mais 1, d ao quadrado igual a 2, isso é uma equação quadrática, cujo resultado é 2 aqui. Que número é esse? Esse número não é um número racional, é raiz de 2, que é irracional, portanto, ele não pode ser escrito na forma de fração. Beleza? Então eles provaram isso. Claro, aqui é um cálculo, mas eles provaram que raiz de 2 é um número irracional. Essa prova eu não vou fazer aqui, ok? Ela tem nos livros do ensino médio. Quem tiver curiosidade pode acessar essa prova. Bom, continuando, galera. Antes disso, vamos lembrar aqui também o π. De onde vem o π? Como determinar o π? Em qualquer circunferência, o comprimento da circunferência dividido pelo diâmetro da circunferência vai resultar no π, ok? Então o π vem disso, comprimento dividido pelo diâmetro. O conjunto dos reais, representado pela letra R, então, vai ser a união dos racionais com os irracionais. Nesse diagrama, nesse diagrama, só um momento, vou trocar a cor aqui para o azul. Nesse diagrama, a gente nota que a gente começou com os naturais, depois vieram os inteiros, os racionais, os irracionais, que
cuja interseção com esse conjunto aqui e interseção com Q é vazia, porque os racionais são todas as frações e os irracionais, que são os decimais exatos e as dízimas periódicas, ok? E os irracionais é o contrário disso, é um decimal, não é um decimal nem exato nem periódico, portanto é uma expansão infinita não periódica. Logo, não tem a interseção entre os racionais e os irracionais é vazia. E N está contido então em Z, que está contido em Q, que está contido em R. E também está contido em R. R é a união entre Q e I. Show? Beleza, pessoal? Continuando, então, algumas observações sobre os números racionais e reais aqui. Nem sempre existe um inteiro entre dois inteiros. Na reta real, né? A gente vai ver a reta real daqui a pouco. Na reta numérica. Sempre existe um racional entre dois racionais. Os racionais não preenchem a reta toda. Os racionais e os irracionais preenchem a reta toda. Para cada ponto da reta, associamos um único número real. Então, vamos nesse primeiro item aqui. Nem sempre existe um inteiro entre dois inteiros. Vamos lá. Considere esse intervalo aqui que vai de 2 a 3. Existe algum inteiro entre esses dois inteiros? Não. Então, beleza. Ó. Nem sempre existe um inteiro entre dois inteiros. Existe algum inteiro entre 2 e 4? Existe. Mas nem sempre existe um inteiro entre dois inteiros, ok? Que é o caso aqui. Sempre existe um racional entre dois racionais. Isso aqui é legal, ó. Vamos considerar dois números racionais aqui, ó. 1 e 2. Qual é o número? Diz para mim um número racional entre 1 e 2. 1/2. Podemos continuar esse processo e determinar quantos números racionais quisermos aqui. Então, entre 1 e 1/2. Basta fazer, se quisermos, 1 mais 1/2 dividido por 2 para encontrar aqui esse ponto médio entre esses dois. Show? Vamos lembrar aqui rapidamente. Um macetezinho, quando é inteiro com fração. 2 vezes 1, 2, mais 1, 3/2. Dividido por 2, 3/4. Então aqui é 3/4. Se continuarmos esse processo é infinito. E daí a gente pode perceber que essa afirmação é verdadeira. Sempre existe um racional entre dois racionais. Os racionais preenchem a reta toda. Apesar de que essa afirmação seja verdadeira, os racionais não preenchem a reta toda. Então ficam lacunas aqui. A gente pode tentar da melhor forma possível aqui indefinidamente, que a gente nunca vai conseguir. Então os racionais não preenchem a reta toda. E os racionais e os irracionais, aí sim preenchem a reta toda. Então, com o advento do conjunto dos números racionais, os matemáticos provaram que cada ponto da reta é um único número real. E daí, os racionais e os irracionais que representam os reais vão representar uma reta infinita contínua. Beleza? Essa é a reta real. Vamos colocar alguns números sobre a reta real aqui, pessoal. Então vamos lá. O 0 é a origem da reta. À direita temos números que são positivos e à esquerda negativo. A gente utiliza uma unidade de medida de comprimento. Cada tracinho aqui vai representar um inteiro. Então 1, 2, 3, 4, 5. Então aqui são os números naturais, né? Infinito à direita, infinito para a esquerda. Enfim, à esquerda agora do 0 temos os números inteiros negativos. Beleza? Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6. Vamos colocar alguns números racionais aqui. Exemplo, meio, né? Aqui, ó. Meio. Entre 0 e 1. Vamos colocar um outro número aqui racional só para ilustrar. Mais um número racional. 3 mais 4, 7. Dividido por 2, 7 dividido por 2, 7 meios.
Vamos colocar um número racional aqui negativo também, que esteja no meio entre menos 5 e menos 4. Menos 5 com menos 4, menos 9. Menos 9 dividido por 2. Menos 4,5, certo? Podemos colocar também o π, ó. Π é 3,14. 3,14, mais ou menos aqui. 3,14, aproximadamente, né? Beleza? Raiz de 2. Raiz de 2 é aproximadamente 1,41, 1,4. 1,4 tá antes de 1,5. 1,5 é aqui, né? 1,5. 1,4, então é aqui próximo do 1,5. Então vejo que a raiz de 2 e o π e o raiz de 3, eu estou localizando eles na reta por aproximação. Beleza? Ficou claro, pessoal? Continuemos então. Curiosidades. Como localizar raiz de 2, raiz de 3 na reta real? Vejamos então. Eu deveria ter colocado uma reta aqui, mas tudo bem, né? Vamos lá. Acho que ficou bom, hein? Então, eu quero mostrar para vocês como se localiza raiz de 2 e raiz de 3 da reta. É o seguinte, aqui é a origem, vamos falar que aqui é a origem. Vamos considerar uma unidade de medida, então. A direita a gente já sabe que é positivo, a esquerda é negativo. A gente vamos construir um triângulo retângulo aqui. Calma aí, ficou ruim isso aqui. Deixa eu apagar isso aqui. Vamos construir um triângulo retângulo ou um quadrado e utilizar só a metade desse quadrado sobre essa unidade, um cateto, e a gente levanta uma perpendicular aqui, que será o outro cateto do triângulo retângulo, beleza? Aqui o triângulo é retângulo, aqui mede 1, aqui também mede 1. Essa medida a gente viu no slide anterior, que é raiz de 2. Mas beleza, vamos considerar. Então aqui é raiz de 2, certo? Por quê? Basta aplicar o teorema de Pitágoras, vamos fazer isso novamente. A gente não sabe qual é essa medida, suponhamos que a gente não saiba. Então aqui é 1, aqui é 1. Teorema de Pitágoras, famoso teorema de Pitágoras. X ao quadrado igual a 1 ao quadrado, mais 1 ao quadrado. X ao quadrado igual a 1 mais 1. X ao quadrado igual a 2, ou seja, x igual a raiz de 2. Então aqui é a raiz de 2, vejam, a raiz de 2. Aí como que a gente localiza a raiz de 2? Então exatamente na reta real, galera. Aí a gente vem com um compasso e coloca a ponta seca dele aqui, e coloca a ponta que tem o grafite aqui do compasso, e traça uma circunferência cujo raio é a raiz de 2. É claro que tem que ser certinho aqui, tá? Então, esse ponto aqui vai representar exatamente raiz de 2. Ficou claro? Interessante, né? Eu gostei muito quando vi pela primeira vez, achei muito interessante. E se a gente quiser continuar esse processo, a gente vai localizar as outras raízes quadradas, raiz de 3, raiz de 4, raiz de 4 é 2, né? Raiz de 5, raiz de 6, aí a gente vai formar uma figura chamada espiral de Pitágoras aqui, ou triângulo de Pitágoras, espiral de Pitágoras, isso mesmo. Então, ó, vamos formar um novo triângulo retângulo aqui, cujo cateto seja 1 sobre a hipotenusa, e traçar esse triângulo e determinar essa medida. Então aqui é raiz de 2 e aqui é 1. Então eu vou utilizar esse triângulo aqui para ficar melhor e não ficar tão embolado. Ó. Então olha só. Quanto que mede esse cateto aqui na parte de baixo? Mede raiz de 2. Quanto mede esse cateto? Mede 1. Vou chamar aqui de y então. Novamente utilizando o teorema de Pitágoras, o famoso teorema de Pitágoras, y ao quadrado igual a 1 ao quadrado mais 1, perdão. Essa mania minha de às vezes ir direto. Acontece, né? Então, ó, y ao quadrado igual a raiz de 2 ao quadrado mais 1 ao quadrado. Y ao quadrado igual a 2 mais 1. Y ao quadrado igual a 3. Ou seja, y igual a raiz de 3. Então, essa medida é a raiz de 3. A gente pega o compasso, novamente, certo? A gente pega o compasso e, com a ponta seca,
na origem, a gente coloca o compasso aqui e a parte que escreve aqui e traça de novo uma circunferência, só que de raio, raiz de 3. Tá um pouco estranho isso aqui, mas acho que vocês entenderam, né? Então aqui é raiz de 3. Então essa é a localização de raiz de 3, essa é a localização de raiz de 2. Ficou claro, pessoal? Eu gosto muito dessa parte. Espero que vocês tenham gostado também. Vamos tratar agora dos intervalos reais. O que são intervalos reais? São subconjuntos de R, do conjunto R, designados por desigualdades. Exemplo, um intervalo fechado indicado por um par de colchetes assim, virados para dentro. Esse intervalo vai representar o seguinte conjunto: x tal que x vai de A até B. Esse sinal de igual vai indicar que A pertence a esse intervalo e que B também pertence a esse intervalo. Na reta real, como fica isso? Na reta real fica assim, ó. Uma bolinha cheia que vai em A e uma bolinha cheia em B. Todos os números que ficam entre A e B, incluindo A e B. Então, quando a gente preenche a bolinha, significa que o A e o B pertencem a esse intervalo. E a gente indica por um par de colchetes fechados, já que ambos os extremos estão fechados. E o que indica o fato de a bolinha estar cheia aqui e esses valores pertencerem a esse conjunto é o sinal de igual. Beleza? Intervalo aberto. Intervalo aberto vai ser indicado assim, ó, colchetes para fora, e representa o conjunto x tal que A é menor que x, menor do que B. Como a gente escreve, como a gente desenha isso na reta? Bolinha aberta em A, vazia, né? E bolinha vazia em B. Então A e B não pertencem a esse intervalo. Temos também intervalos semi-abertos. Semi-abertos. Podemos ter um intervalo semi-aberto à esquerda ou semi-aberto à direita. É isso mesmo. Semi-aberto à direita. Deixa eu apagar aqui. Como que a gente escreve esse conjunto? Assim, ó, aberto no A, fechado no B, e esse conjunto aqui, fechado no A e aberto no B, certo? E dessa forma que fica x tal que A é menor que x, menor ou igual a B. E esse daqui fica x tal que A é menor ou igual que x e é menor que B. Então, para finalizar aqui essa parte, quando tem o sinal de igual aqui, significa que A não pertence a esse conjunto. E nesse caso B pertence porque tem o sinal de igual. E a gente indica isso pela bolinha aberta aqui, bolinha fechada, e aqui colchete para fora, colchete para dentro. Tem outros intervalos também, que são os intervalos infinitos, onde nós utilizamos os símbolos de menos infinito e mais infinito. Então, vejamos quais são eles. O intervalo limitado à esquerda aqui, ó, fechado no A, e à direita cresce indefinidamente. Show? Como que a gente representa esse intervalo então? Fechado no A, mais infinito a gente coloca aqui colchete para fora. Na outra forma de representar fica x maior ou igual a A. Outro exemplo, aberto no A, cresce indefinidamente, e aí fica A mais infinito, aberto também, x tal que x é maior que A.
temos também um intervalo que decresce indefinidamente para a esquerda. Aí o limite superior é à direita, né? Para aqui, ó, no B, por exemplo. Então ele vem do menos infinito até B. A gente escreve assim, ó, menos infinito até B, fechado no B, x tal que x é menor ou igual que B. E o último aqui é o intervalo que vai de menos infinito até B aberto. Então vai ficar menos infinito, B aberto, igual a x, tal que x é menor do que B. Como que eu represento esse conjunto aqui, ó, que vai de 2 até mais infinito? Ele é um intervalo infinito, fechado no 2, então é assim, ó. Bolinha preenchida no 2, para indicar que o 2 pertence ao conjunto, e cresce indefinidamente. Como que eu represento esse intervalo aqui? De 1 até 3. Ele é um intervalo semi-aberto. Semi-aberto à esquerda. Ou aberto à esquerda e fechado à direita. Então, vai ficar como esse intervalo? Aberto no 1, fechado no 3. Show? Uma outra coisa é quando tiver o colchetes para fora, ou seja, aberto, a gente pode usar também, em vez do colchetes, a gente pode usar parênteses, beleza? Então poderia ser assim, ó. De 1 até 3. Um outro exemplo aqui poderia ser o conjunto que vai do 0 ao 7, intervalo aberto. Então, aberto no 0 e aberto no 7. Quando é aberto o intervalo, a gente pode trocar isso pela notação de parênteses, tá bom? Então, de 0 até 7. É isso aí, vamos continuar para finalizar a aula com operações com intervalos. Então, as operações com intervalo que nós iremos tratar aqui nesse slide, nessa apresentação, é a união e a interseção de dois conjuntos, que no caso são intervalos. Vou dar um exemplo numérico aqui. Exemplo. União do intervalo que vai de 2 até 6 com o intervalo que vai de 3 até 8. Então é só a gente representar esses intervalos na reta real, uma reta para cada intervalo. Então, ó, fechado no 2, fechado no 6. Claro que a gente tem que colocar os números em ordem crescente, né? Utilizando todos os números dados dos dois intervalos. Aberto no 3, aberto no 3 e aberto no 8. A interseção, então esse é o intervalo 1, ok? Esse é o intervalo 2. A interseção vai estar nessa reta como... a união, né? A união... Deixa eu apagar novamente. A união vai ser o intervalo que vai do 2 até o 8, porque a união a gente pega tudo, ok? Toda essa faixa aqui. E o intervalo representado é 2 até 8 aberto. Interseção desse mesmo intervalo, vou aproveitar esse mesmo intervalo. Então a interseção vai ser... Vamos representar o conjunto aqui novamente. Vai ficar do 2 ao 6. Com o intervalo que vai do 3 ao 8. 3 é aberto e o 8 também é aberto. Então, galera, a interseção é a faixa aqui do intervalo que é comum a ambos, porque a interseção é o que é comum, lembram disso? 1 interseção com 2, vou chamar o intervalo, esse primeiro intervalo de 1 e esse segundo intervalo de 2, né? A interseção é a parte que é comum. Qual é a parte que é comum aqui? Vai do 3, aberto no 3, porque o 3 não pertence a esse conjunto, então não é comum aos dois conjuntos. Do 3 ao 6. Beleza? Então, ficou assim, ó. A interseção vai ser o conjunto que vai
do 3 ao 6. Aberto no 3, fechado no 6. Pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Não esqueçam de dar aquele joinha, se inscrevam no meu canal e uma ótima semana a todos. Muito obrigado.